Cristo alegre vou para o meu novo lar. Deste mundo eu não sou, com Deus irei morar. Problemas ficarão, não vou mais chorar. Meus irmãos e amigos, quem vos fala nesta manhã é o pastor Elias Lira, por bondade e misericórdia do Senhor. Estou aqui representando o nosso ministério, a nossa igreja e nosso pastor presidente, pastor Arnaldo Belchior. Eu quero aproveitar um pouco desse tempo e eu quero falar um pouco sobre o tema em busca daquilo que você perdeu. Em busca daquilo que você perdeu. E eu quero chamar a vossa atenção para a leitura da palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 15, e o verso 17, que diz assim a palavra do Senhor. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E eu coloquei um tema nesta mensagem, né? Em busca daquilo que você perdeu. Você sabe muito bem que existem coisas que se perdem. Dentro de casa, e existem coisas que se perdem também fora de casa. E quando eu falo coisas, porque às vezes são objetos. Por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1, a Bíblia nos fala que chegaram na presença de Jesus um grupo de publicanos, pecadores, para ouvir Jesus. Então esse grupo de publicanos são aquelas pessoas que eram rejeitados pelos judeus. Era um grupo de pessoas que praticamente foram exercer alguma função e deixaram de ser judeus natos devido à sua profissão. Mas se ajuntou também os fariseus e os escribas, também perto desse grupo. Só que os fariseus e os escribas, eles se juntaram para murmurar do grupo dos publicanos, porque os publicanos e pecadores estavam com Jesus. Então veja, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: esse recebe pecadores e come com ele. Quer dizer, os escribas e os fariseus estavam questionando Jesus, porque Jesus recebia os publicanos e pecadores e até mesmo se alimentava com eles. Aí Jesus propõe aqui algumas parábolas. E a primeira parábola que Jesus conta para os fariseus e os escribas, que eram os doutores da lei, os judeus nato, né?
Jesus propôs a primeira parábola dizendo assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Então essa é a primeira parábola que Jesus estava contando aqui para os escribas e fariseus. Qual homem que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Então Jesus disse: qual homem que não faria isto? E achando-a, põe sobre os lombos, e cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí Jesus continua contando a parábola, dizendo assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então a primeira parábola que Jesus contou para os fariseus e escribas foi a parábola de 100 ovelhas. E este homem, perdendo uma ovelha, deixa 99 e sai em busca desta uma que se perdeu. E achando, com júbilo, traz no seu ombro a sua casa e convida amigos e vizinhos para a festa. Aí Jesus termina a primeira parábola dizendo assim: olha, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então veja, Jesus terminou essa primeira parábola dizendo assim: olha, vale mais a gente fazer festa por alguém que foi achado, que estava perdido e foi achado, do que fazer festa por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quer dizer, Jesus estava dizendo o seguinte: quem é salvo já está salvo. Não necessitam fazer festa para aqueles que estão salvos. Mas a festa é para aqueles que foram achados. A festa é para aqueles que estavam perdidos. Esses sim necessitam de fazer festa. Então Jesus termina a primeira parábola dizendo assim: vamos fazer festa, porque este homem achou a ovelha perdida. As 99 não necessitam de festa porque elas não se perderam. Mas vamos fazer festa porque esta estava perdida e esta foi achada. Veja que interessante. As palavras de Jesus. E o tema da mensagem é: em busca daquilo que se perdeu. Agora,
A primeira parábola aqui que Jesus conta, Jesus está falando sobre coisas, sobre animais. Qual homem que perdendo uma ovelha, ou tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não sai em busca daquela que se perdeu? E achando, coloca em seus ombros, jubiloso, leva para sua casa, convida amigos e vizinhos para a festa. Então, a ovelha se perdeu fora, no campo. Então, vale nos dizer que existem coisas que a gente perde fora. E são coisas que a gente perde. Mas mesmo as coisas que a gente perde, nós somos capazes de fazer festa, como esse senhor da história. Temos a sensibilidade de quando achar aquilo que nós perdemos, a gente traz para casa e fazemos festa. Fazemos festa por coisas que a gente perdeu fora e que você achou. Então, Jesus estava dizendo assim, olha, se a gente faz festa por algo, por um objeto que a gente perdeu, por um animal que a gente perde, e quando a gente acha, a gente traz para casa, convida amigos e vizinhos para fazer festa, quanto mais por um pecador que é achado, que é encontrado. Então Jesus começa a parábola contando sobre a ovelha. Ovelha que se perdeu do rebanho. Algo, um objeto, um animal que foi perdido fora do redil. Mas a moral daqui é que se achou aquilo que se perdeu. E quando você acha aquilo que você perdeu, você é capaz de fazer festa. Então existem coisas que a gente perde fora. Mas são coisas. Pode ser um animal. Agora, Jesus continua contando. E ele conta a segunda parábola. Aí Jesus disse, qual mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a segunda parábola que Jesus conta é de uma mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma dracma. Uma dracma se perde dentro de casa. Então veja, a primeira parábola é uma ovelha, dificilmente ela se acha. A dracma também dificilmente se acha. Uma ovelha, por exemplo, não vai ter a consciência de, olha, eu estou perdida. Não, porque quanto mais longe, ela vai se perdendo, ela vai se distanciando das outras. A dracma que se perdeu dentro de casa também não tem sentido, é um objeto, mas se perdeu dentro de casa. Mas a moral da história é que existem coisas que a gente perde fora, que se perde fora, mas existem coisas também que se perde dentro de casa. Aquilo que se perde fora, sendo
uma ovelha, algum objeto, você precisa achar ela. Aquilo que se perde dentro de casa também é um objeto. Também o objeto não vai se achar. Você precisa achar ele. Então Jesus conta a segunda parábola dizendo: qual mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende a candeeira, varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convida amigas e vizinhas para a festa. Aí Jesus termina também essa segunda parábola dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Assim como esta mulher se alegrou achando a dracma perdida, Jesus está dizendo: alegrai-vos comigo também. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus, ele transforma a primeira parábola, transforma em pessoas, transforma de um animal, Jesus transforma ele em pessoa, acaba em pessoas. A segunda parábola, que é objeto, Jesus também termina transferindo o objeto para pessoas, dizendo: alegrai-vos comigo também. Porque a maior alegria diante dos anjos de Deus é quando se acha um pecador arrependido. Então, nós percebemos que Jesus, ele valoriza mais pessoas do que animais. Jesus valoriza mais pessoas do que objetos. Aí, Jesus conta a terceira parábola. E a terceira parábola, Jesus agora direciona para pessoas. Só que, nessa terceira parábola, nós vamos identificar que Jesus conta uma parábola com dois personagens. O primeiro personagem aqui que Jesus conta é que um pai, se colocarmos o pai, podemos somar mais três personagens, né? E a terceira aqui parábola, Jesus está dizendo aqui, ó: disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos. Jesus está contando, ó. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Então, Jesus estava dizendo assim: olha, um certo homem tinha 2 filhos. E um dos filhos mais moço pediu a parte da sua fazenda, a sua herança. Aquilo que lhe pertencia. E o pai reparte a herança e dá a parte que lhe pertence. Aí nos diz o texto que poucos dias depois, esse mesmo filho, ele pega a sua parte, ele ajunta tudo que é dele e ele sai para uma terra longínqua. Então veja, esse filho que perde a sua parte da herança para o pai reparte a parte da sua fazenda e lhe dá a parte.
E poucos dias depois, esse filho ajunta tudo. E ele sai, ou parte para um lugar bem longe. Então, nós percebemos aqui, nesta parábola do filho pródigo, que após o pai repartir a herança e dar parte para esse filho, ele pega tudo que lhe pertence e vai para um lugar bem longe. Bem longe. E quando ele chega nesse lugar bem longe, ele começa a desperdiçar a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Você sabe muito bem que existem pessoas que ele talvez não consegue enxergar, ou ele ou ela. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Você que é moço, você que é moça, você que é filho, você que é esposo, você que é esposa. Você tem um lar, por exemplo, você é casada, você é um homem, você é casado, você tem uma esposa, a esposa tem um marido, possivelmente você tenha filho, ou não, mas você está debaixo de um teto. E você constituiu uma família. Por mais que você não queira aceitar, mas você está debaixo de um teto. Você é considerado alguém da família. Um pai, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha. Você faz parte desta família. E olhando na história bíblica, você está no melhor lugar. E qual é o melhor lugar? É que você está entre família. Então este é um lugar bom. Talvez você não consiga enxergar que você está na casa do pai. Você está na casa da mãe. Você está vivendo em família. E você não consegue perceber que você está no melhor lugar. Porque o melhor lugar é o lugar que você está junto com os seus. A esposa junta com o marido junta com a esposa, os filhos junto com os pais. Este é o melhor lugar. E talvez você não consegue enxergar isto. Mas como isso, pastor? A minha casa parece um inferno. Tudo bem. Você está enxergando isso porque você, quem sabe, não abriu os seus olhos para você enxergar de uma forma diferente. Embora que os seus lares, alguns lares, por exemplo, não seja um dos melhores lares, mas você está no meio da sua família. Possivelmente nesta casa tem café da manhã, possivelmente nesta casa tem almoço, tem janta, possivelmente nesta casa tem um banho quente, ainda mais uma época de frio. E você tem desfrutado de tudo isso. Você percebe que, eu já falei aqui poucas coisas, e você possivelmente conseguiu enxergar alguma coisa que você não estava enxergando. Você percebe que você tem muito mais do que muitas pessoas. Porque existe muita gente que não tem nada disso que você tem. Então veja,
você vai perceber que você é feliz. Você vai perceber que na casa do Pai tem um diferencial. Então a parábola que Jesus está contando aqui do filho pródigo, dizendo que o filho, após ele receber a sua parte, ele vai embora de casa. Ele vai para um lugar longínquo, lugar distante da sua casa. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que a casa do pai era tão ruim assim? Para o filho perder a parte da sua herança? Será que a casa do pai era tão ruim assim? Para o filho receber a sua parte da herança e ir embora para um lugar bem longe? Ele não quis nem ir perto da casa, mas ele quis ir para um lugar bem longe da sua casa. Uma pergunta que eu te faço. E amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos dar continuidade a esse assunto, porque as horas já se foi. Mas amanhã, esteja conosco amanhã, nós vamos dar continuidade a este assunto. O tema da mensagem é em busca daquilo que se perdeu. Eu não sei o que você perdeu. Quem sabe você perdeu a alegria? Quem sabe você perdeu o convívio da sua casa, o prazer de viver entre família? Eu não sei se você perdeu uma pérola. Eu não sei se você perdeu algum objeto. Eu não sei se você perdeu coisas. Eu não sei se você perdeu pessoas, que estamos finalizando esta mensagem, falando sobre pessoas. Mas amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos juntos aqui. Tá certo? Vamos orar? Santo Deus e Pai, sou agradecido a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua grandeza. Dê a Tua bênção, Senhor, em cada família, em cada lar, que ele seja alcançado pela Tua palavra. Nosso pedido, já Te agradecemos o Teu nome. Amém, graças a Deus. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deste mundo eu não sou, com Deus irei morar. Problemas ficarão, não vou mais chorar.